Uau, logo de cara, Mamotinho, bebê. Bom dia, professor. Beleza? Beleza, senhor? Bom, cara, tô aqui num solzinho agora. Agora tem sol, ele existe, ele voltou. É, quem diria? Achei que essa semana também não viria o sol. Mas tá aí. Lá fora tá bem quente. Bem quente, eu tô exagerando, né? Lá fora está quente. Pronto. É, estamos aí, estamos aí. Vamos hoje, ainda em clima, falar de transformações climáticas, né? Já que o assunto é frio, né? Logo de cara começar a falar disso, né? Deixa eu compartilhar aqui já os slides enquanto o pessoal vai entrando. Mas toda a parte conceitual lá de climatologia a gente já fez, né? Então, fechamos na aula passada. Falta as transformações climáticas, né, globais e as mais locais. E então, como eu já tinha imaginado, alguma coisa eu vou ter que reinventar, tá? Para poder explicar tudo, mas vai dar certo, podem ficar sossegados. Tão sossegado quanto o Mamotinho e o seu lindo bigode. Tá crescendo, professor, tá crescendo. Tá concorrendo comigo, hein? Em breve vai ficar maior do que o meu. Mas estava aqui assistindo, cada dia tem uma coisa, assistindo os jornais, né, lendo os jornais. Talvez a Covid tenha tirado tanto o nosso sossego, né? A gente só ficou tão vibrado em querer entender o que está acontecendo. Mas tem tantas outras coisas acontecendo no mundo. Conflito em Belarus, conflito no Líbano, agora Grécia e Turquia, problemas no Mediterrâneo, no limite entre os dois países. Enfim, os desafios humanos, geopolíticos, eles não param, né? É que a Covid ocupa tanto espaço, né, que a gente, mais uma vez, um crime racial nos Estados Unidos, perpetuado por agentes policiais brancos, ainda que não houve morte do indivíduo, mas ele ficou gravemente ferido, né? Talvez fique paralisado, né? Da cintura para baixo. Então, realmente eleições nos Estados Unidos, é muita coisa acontecendo, né? Para acompanhar tudo, a gente fica. Eu particularmente que tenho que acompanhar precisamente esses acontecimentos, é tanta coisa. Mas, enfim, essa é a vida do geógrafo. Mas vamos lá, falando em geografia, o tema da aula é esse daí, né? Transformações climáticas globais. Entenda isso, gente, como duas coisas, né? Há transformações de caráter natural e há transformações de caráter antrópico. Caráter natural, por conta de conceitos que a gente já estudou de correntes marítimas, ventos, massas de ar e tudo mais, questões astronômicas, né? O Sol é um elemento importante para estudar o clima e não há nenhuma ação humana que interfira no Sol, né? Questões geológicas, vulcões. Então, hoje eu vou tratar não só de temas que estão ligados à ação do homem, mas também temas que são produzidos por ação natural, né? Então, não memorize transformação climática somente como algo produzido pela ação humana, né? Mas há transformações climáticas naturais. O problema, gente, é que alguns debates acabam sendo distorcidos, né? E ao invés de haver uma linha de pensamento de que realmente a humanidade ela tem que buscar uma economia mais sustentável, de se amparar nisso, uma transformação climática global, não dá para controlar. É claro que não dá para controlar o clima da Terra, mas é possível minimizar alguns impactos que ocorrem. Então, em Santa Catarina mesmo, quando ocorreu aquele ciclone bomba, que eu expliquei semana passada, prefeitos municipais chegaram a falar em aquecimento global para justificar o que aconteceu. Mas se a cidade ela não tem um bom planejamento, existe carência em saneamento básico, isso não tem a ver com aquecimento global.
né? Por mais que ele produza algum tipo de efeito, não posso afirmar categoricamente que o ciclone bomba que aconteceu em julho em Santa Catarina tem a ver com aquecimento global. Pode ser que sim, tá? Mas isso tem que ser estudado. Agora, jogar nas costas das costas de uma questão global para se defender, né, de acusações muito pertinentes, né, que é falta de planejamento, descaso social, entre tantas outras coisas. Isso é muito comum hoje em dia. Então é bom você dividir aquilo que é algo natural do planeta Terra e aquilo que é, de fato, também potencializado pelos seres humanos. Sendo assim, o primeiro fenômeno que eu vou explicar para vocês é um dos casos que é um fenômeno natural. O El Niño e a Laninha são fenômenos naturais. Seja tentador ligar o El Niño, né, com o aquecimento global, esses dois fenômenos, não dá para dizer que o aquecimento global interfere no El Niño, porque há registros arqueológicos de El Niños há mais de 500 anos atrás, em civilizações da América Central que perderam colheitas porque o clima ficou mais seco, e a arqueologia, dialogando com a climatologia, chegaram, né, à conclusão de que realmente há mais de 500 anos atrás já havia El Niño. Então é um fenômeno natural que tem como principal condição o Sol, ciclos do Sol. O Sol, por vezes, ele vai emitir mais radiação à Terra e, por vezes, menos radiação. Isso não tem a ver com a ação humana, né? Então, tome muito cuidado quando for falar de El Niño e Laninha. Ele provoca impactos graves, né? Mas aí é perigoso querer associar né, o El Niño, no caso, com o aquecimento da Terra, porque não vai se encaixar, gente. É até uma leitura lógica. Ah, mas o El Niño quer dizer aquecimento, então aquecimento global. Mas não é bem isso, né? Eu vou explicar agora direitinho para vocês o que seria esse El Niño. Com certeza, Glaucio. Você falou em oportunismo político, exatamente, cara. Tem muita a irresponsabilidade, né? Você não quer se responsabilizar pelas suas carências, né? Mas vocês vão começar assim, ó. El Niño é basicamente um aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. Agora, não é em todo o Oceano Pacífico, que fique bem claro isso. O Oceano Pacífico, gente, ele é muito grande. É o maior oceano da Terra, né? Então, o El Niño, ele ocorre de verdade, a grande região onde esse aquecimento da água do Oceano Pacífico, né? Eu até vou colocar aqui no chat para vocês, ó. Chat, aqui, ó. Aqui, ó. Saiu até uma chave aqui, não precisava. Porções central e leste do Oceano Pacífico. Então, não é no Oceano Pacífico inteiro, do norte da América do Norte ao sul da América do Sul e toda a cobertura que passa por Japão e tal. Não é o Oceano Pacífico todo. Esse aquecimento anormal acontece onde eu escrevi aí no chat. Porções central e leste. Quem quiser alguma referência, onde eu posso encaixar isso? Pense no Chile, no Peru e no Equador. O litoral desses três países, Chile, Peru e Equador, é nessa porção onde ocorre esse aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. Vou até trocar aqui o slide, tá? Para comparar o que é o normal e o que é o El Niño e explicar por que ele acontece. Tá legal? Mas uma definição bem simples de El Niño, bem tranquila, é essa. É um aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. Você viu ali no mapa? Eu peguei esse mapa de uma reportagem e mexi no mapa. Eu acrescentei algumas informações, tirei outras. Então, usei um mapa de referência e fui acrescentando informações nele. Veja bem, isso é o normal. Ano onde não há nem El Niño e nem Laninha. Perceba o seguinte. Você tem a América do Sul. O lugarzinho que eu comentei com vocês, né? Ó, aqui seria, né, o Chile, Peru,
Equador, um pouquinho mais na direção norte, mas essa é a condição normal. Os ventos alísios, que eu já expliquei para vocês do que se trata, eles levam a água quente para essa porção oeste do Oceano Pacífico, junto da Austrália. Então, essa cor mais avermelhada significa calor. O azul, perto da América do Sul, ali junto a Chile e Peru, esse azul um pouquinho mais escuro, quer dizer que a água está mais fria. Então, os alísios, eles levam umidade e, ao mesmo tempo, vão transportando calor também para a região ali oeste do Pacífico. Isso é a condição normal, sem o chamado, denominado El Niño, né? E no caso, isso aqui é importante demais para vocês. É um conceito que eu devo ter citado, mas não expliquei ainda para vocês, que é a ressurgência. Ressurgência, dê uma olhada no bloquinho aí. É quando as águas frias, elas sobem até a superfície. Por que acontece ressurgência nessa região aí que vocês estão localizando? Por causa dos alísios. Imagina que esses ventos que estão aqui na figura, gente, são os alísios. Eles empurram as águas quentes, tá vendo só? Dando espaço para as águas frias ocuparem esse espaço. É um circuito, né? Então, a água está um pouquinho mais aquecida, os alísios empurram essa água aquecida. E a água mais fria, que está um pouco mais profunda, 100 metros, 80 metros de profundidade mais ou menos, essa água mais fria sobe. Isso é ressurgência. E isso é importante para a pesca, porque os cardumes procuram águas mais frias. Então, por conta da ressurgência, a pesca ela fica mais abundante, porque os peixes ficam mais junto à superfície. Não é à toa que Chile e Peru são nações onde a pesca é muito importante. Eles têm águas frias e com a ressurgência ajuda ainda mais, né? Tendo essa troca, né? Empurrando um pouquinho a água quente e subindo a água que é mais fria. E essa água ela sobe juntamente com os peixes. Então, é interessante você associar a ressurgência com a pesca. A importância que esse fenômeno tem com relação à pesca. Isso não acontece só na América do Sul, tá, gente? Nesse litoral aí que vocês estão observando. A ressurgência acontece em vários lugares diferentes, né? Mas essa que eu estou explicando tem a ver com os ventos alísios. Por exemplo, tem uma cidade no Rio de Janeiro, vocês já devem ter ouvido falar, chamada Cabo Frio. O nome da cidade faz muito sentido. As águas do mar junto a Cabo Frio são mais frias. E a pesca em Cabo Frio é maior, inclusive por conta disso. Agora, não são os ventos alísios que provocam a ressurgência em Cabo Frio, que é uma área bem menor, né? São outros ventos que atuam naquela região que acabam produzindo essa ressurgência. Agora, essa que você está vendo aí, ela é muito intensa por conta da ação dos ventos alísios. Então, tudo que está nesse slide são as condições normais. Neutralidade, você pode falar. Não há nem o elinho e nem a laninha. É o neutro, é o normal, né? Professor, tudo bem? Oi, fala, Henricão. você pode explicar de novo a ressurgência, por favor? Ressurgência, Henrique, seria quando as águas mais frias, que estão em camadas um pouco mais baixas do oceano, o que eu chamo de mais baixas? 80, 100 metros de profundidade. Essa água mais fria, ela começa a subir. Por que ela sobe? Como é que ela consegue ocupar esse espaço? Porque os ventos carregam as águas que são mais quentes, as águas superficiais. Então, é normal que a água, junto à superfície do mar, ela fique um pouco mais quente, recebendo a radiação do sol. Como o vento ele é muito forte, ele empurra essa água superficial que é aquecida. E ao empurrar a água que é mais aquecida, a água fria sobe e vai ocupar esse espaço. É evidente, em algum momento, essa água subiu, ficou na superfície, vai aquecer também, vai ser empurrada, aí sobe outra. Por isso que é um circuito, né? A água se aquece, o vento vai deslocando essa água mais aquecida. Aí surge mais uma vez uma água com menor temperatura, ela vai se aquecer e assim por diante. Então, isso é ressurgência. A água fria consegue subir. E é importante realmente destacar a pesca. A pesca é favorecida com a ressurgência.
porque os peixes, em geral, costumam terem maior quantidade de peixes, na verdade, quando as águas são mais frias. Se você pegar as principais nações pesqueiras do mundo, na ordem, primeiro o Japão, por várias razões, o Japão tem na pesca uma atividade importante, mas também ao norte do Japão as águas são muito frias. A Noruega é o segundo país do mundo que mais pratica pesca, e mais uma vez, águas frias. E o terceiro país do mundo que mais pratica a pesca econômica é o Chile, que nós estamos vendo aí a localização do Chile aproximadamente aí no mapa. Tá? Beleza? Oh yeah! Bom, agora veja o que acontece quando tem El Niño, gente. Olha como muda bastante. Eu coloquei uma definição minha de El Niño, apesar de eu já ter dado aqui uma definição mais sucinta, ó. É o aquecimento anormal do Pacífico. Esse aquecimento, ele interfere no sistema de alta pressão. Essa parte que é um pouquinho mais complicada. Lembra que a alta pressão é quando o ar ele é mais frio, mais denso, ele vai descendo e empurrando o vento, né? Pois bem, como a alta pressão ela depende da temperatura mais fria, quando acontece, gente, o El Niño, a água ela se aquece um pouco mais do que o normal. E os ventos alísios vão ficar mais fracos, vão ficar sem força. Porque o alísio, ou melhor, os alísios dependem de um sistema de alta pressão. Como tem um ligeiro aquecimento da temperatura do mar, essa alta pressão ela vai perder força, né? Nesse sentido, ainda teremos os alísios, porém eles não vão ter tanta velocidade, tanta força para carregar a umidade para outras regiões. Então, a causa do El Niño, na verdade, a causa real do El Niño, ninguém vai perguntar para vocês, porque ela é indefinida. A hipótese mais aceita são ciclos solares, que eu comentei no começo da aula, né? Que o Sol, por vezes, ele vai emitir mais radiação, por vezes menos radiação. E como o Oceano Pacífico é o maior dos oceanos, ele é mais sensível a essas mudanças. Então, essa é a melhor hipótese. Tem várias hipóteses. Nenhum vestibular vai perguntar isso para vocês, porque são hipóteses. Então, não se preocupe em entender, não, mas por que ele acontece, por que aquece? Essa resposta nós não temos. Não de maneira consensual. Mas uma coisa a gente sabe muito bem, como funciona o El Niño. Isso nós sabemos. Então, é um aquecimento anormal do Oceano Pacífico, né? Esse aquecimento enfraquece o sistema de alta pressão subtropical e, enfraquecendo a alta pressão, enfraquece também os ventos alísios. Perceba o quanto mudou, né? Ao invés do vento levar a umidade e o calor em direção do oeste do Pacífico, essa umidade e esse calor ficam concentrados, olha só, entre o Chile e o Panamá, aproximadamente, né? Uma parte da América do Sul e uma parte da América Central. Exatamente porque os ventos não estão com a mesma intensidade e não conseguem levar essa umidade para lugares mais distantes. E esse mapa é bom para você estudar. Eu fui assim um tanto quanto simplista, mas eu acho que ficou fácil de você entender. Olha o que acontece no Brasil, gente. Eu coloquei essas legendinhas aí no mapa, porque ele não tinha. Tá? Como os alísios ficam mais fracos, eles acabam não conseguindo levar muita umidade para a Amazônia e para o Nordeste. Então, anos de El Niño, chove menos na Amazônia e chove menos também na região Nordeste do Brasil. Por essa razão que eu coloquei aqui, né? Ventos mais fracos, não tem força para levar a umidade em direção de lugares mais distantes. Vai chegar umidade, mas vai chegar muito menos. Por isso, perceba, eu coloquei um solzinho no Nordeste para mostrar, olha, vai faltar chuvas no Nordeste. Vai faltar. Não só no sertão, o Nordeste como um todo. O sertão sempre a situação ainda mais dramática, né? Já na Amazônia, não é que vai acabar a chuva, ela vai diminuir um pouco também. Ela vai diminuir um pouco. E imagine, né? Como isso pode ser ruim para a Amazônia?
falamos tanto de queimadas na região amazônica, ano de El Niño é mais difícil combater as queimadas, porque você perde umidade, né? O vento sem força para levar tanta umidade em direção da Amazônia, o clima acaba ficando um pouco mais seco. E nesse sentido, combater incêndios acaba sendo ainda mais complicado, tá? Então, coloquei aqui já 2 consequências do El Niño para o Brasil. Chove muito menos no Nordeste e chove menos também na Amazônia. Agora, olha essa nuvem aqui com chuvas. Ela está pegando, na verdade, uma parte do Brasil central, sul e sudeste do Brasil. Então, o vento não tem força para levar a umidade muito distante. Então, a umidade fica mais perto da sua origem. Portanto, o que você vai dizer aí? O centro-sul do Brasil, anos de El Niño, chove mais. Chove um pouquinho mais. Porque o vento está carregado de umidade, mas não tem força para levá-la muito longe, acabar despejando essa umidade. Por exemplo, em anos de El Niño chove mais. No Rio Grande do Sul, anos de El Niño, chove mais. Olha, dá para dizer que isso é bom para a agricultura. Plantação de cana aqui em São Paulo, opa, é ótimo. Anos mais úmidos, tá? Então tem um fator importante para a agricultura. Você pode citar, por exemplo. O El Niño salvou o ex-governador Geraldo Alckmin. Opa! Porque vocês devem lembrar, quando teve uma seca aqui em São Paulo muito forte, foi em 2014, lembra? Em janeiro, que não chovia de jeito nenhum, fenômeno natural, inclusive. Pouco depois veio um El Niño e aumentou as chuvas. Foi uma coincidência, não foi planejado. Mas 2015, se não fosse o El Niño, seria um ano ainda mais seco, né? Eu estou brincando aqui falando do Alckmin, porque 2014 foi ano de eleições, né? Foi ano de eleições. Então a seca, obviamente, foi usada, né, pela oposição contra o governo do PSDB. Mas quando veio um El Niño pouco tempo depois, as represas começaram a voltar no seu nível normal e tal. Isso é acaso, né? Isso não é planejamento. Bom, vimos o Brasil, que acontece quando tem El Niño. O mapa explica todo o resto, né, gente? Olha, aonde vai faltar chuva? Na Oceania e numa parte da Ásia. Eu até escrevi isso para vocês no mapa, olha. Ventos alísios são fracos e a água quente se move para o leste, ó. A água quente vai para o sentido oposto do que iria normalmente. Com isso, redução das chuvas, especialmente na Oceania e na Indonésia, que deveriam ter muito mais umidade. Isso para a Austrália é terrível. A Austrália é um país que sofre muito com incêndios florestais. Ano de El Niño, se há incêndios na Austrália, criminosos ou não, eles se espalham muito mais rápido. Então, basicamente, esse é o El Niño, tá, gente? Se alguém tem alguma dúvida, deixa eu olhar aqui no chat, tá? Estou olhando aqui o chat, tá, gente? O Henrique perguntou se a direção dessa água quente também é em função do movimento de Coriolis. Sempre. O movimento, sempre nesse sentido, meio circular, tem relação com Coriolis. Perfeito, Henrique. Já a minha querida Ana perguntou se os alísios sopram sempre de leste a oeste. Depende, Ana, do hemisfério que você está olhando, tá? Vou usar a setinha aqui, tá? Para explicar isso para você, Ana. Os alísios do hemisfério norte, eles saem, pegando uma rosa dos ventos, tá, Ana? Saem do nordeste e vão para o sudoeste. Ó, imagina essa quina aqui que eu estou apontando com a minha flechinha. Aqui seria o nordeste dessa imagem, né? Então, os alísios do hemisfério norte saem dessa posição e vão nesse sentido aqui, ó, onde está a América Central. Então, a origem é nordeste e o fim
seria sudoeste. Já no hemisfério sul, os alísios saem do sudeste, ó, estou usando aqui do mapa, tá sudeste, e vão no sentido aqui onde está o Peru, o Chile. Na verdade, é aquilo, Ana. Os alísios vão para o Equador, mas por conta do giro da Terra, eles acabam tendo esse sentido. Quando você falou para mim, Júlio, é sempre de leste para oeste, é melhor colocar do jeito que eu falei. Porque senão dá para dar a entender que esse vento, ele é um vento latitudinal, né? E não é bem isso. Então você pode falar assim, vou colocar até no chat, tá, Ana? Vai ficar mais fácil o que eu falei exatamente, né? Alísios no hemisfério norte. Colocar um HN, tá? Hemisfério norte. Estou abreviando aqui para ficar mais rápido. Nordeste em direção do sudoeste. Estou escrevendo exatamente como eu falei aqui. Só colocar o acento no lugar correto, sabe como é? Pronto. E, finalmente, vou até aproveitar aqui o que eu escrevi em cima, copiar, colar. Onde estamos? Opa. Tudo bem. E os alísios do hemisfério sul, eles vão soprar do sudeste em direção do noroeste. Tá aí. Aí o André me perguntou, menos chuvas no Nordeste e Amazônia, sim, e mais chuvas no Sul. André, coloque Centro-Sul, porque vai pegar um pedaço de Goiás, vai pegar um pedaço do Mato Grosso do Sul, tá? Então é melhor você colocar Centro-Sul, porque envolve uma parte do Centro-Oeste, o Sudeste do Brasil, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e também o Sul, região Sul do Brasil. Então, Centro-Sul, assim fica melhor. Diga, meu querido Yamamotinho. Professor, na real são duas dúvidas. Eu acho que uma você já respondeu diretamente. Eu ia perguntar esse deslocamento da água quente do oeste do Pacífico para o leste, o que faz ele deslocar, já que não é a presença de ventos? Na verdade, é É uma o briga, efeito, né? né? É uma briga entre os alísios e Coriolis. Se o vento está mais fraco, Coriolis vence. Por isso, essa setinha que devia estar indo para o oeste, os alísios vão estar carregando, né? Acaba tendo sido o contrário. Porque o vento não tem força para carregar. Então, imagina uma disputa entre os alísios e o efeito Coriolis. Coriolis venceu. Basicamente é isso. Beleza. E a E, outra... professor, a outra dúvida é o seguinte, já que essa água quente chega na costa oeste da América do Sul, tem chuvas nessas regiões? Aumenta o índice de chuvas nessas regiões? Então, faltou falar dessa parte, né? Na direita aí do mapa eu coloquei assim, né? Sobre isso que você perguntou, dessa área que você perguntou. Aquecimento das águas, aumento das chuvas e redução da pesca. Essa é a explicação que você está querendo. Então, onde está bem avermelhado, vai aquecer mais, vai chover mais, com certeza, mas tem um probleminha. Porque, assim, chover mais é bom, né? Ter áreas que têm problema com seca, tem mais chuvas, é uma coisa boa. Mas lembra da ressurgência? Não tem ressurgência. Isso é grave para a pesca. Porque lembra da ressurgência? Os alísios empurram a água mais quente. Então, essa figurinha aqui que eu coloquei, ela é para explicar isso. Olha os peixes aqui, ó, numa camada de água mais fria. Como não tem vento suficiente para empurrar essa água mais aquecida, os peixes não vão subir. Então a pesca acaba ficando bastante comprometida. Eu sinto, viu, gente, os vestibulares,
eles dividem essa pergunta. Eles querem saber brevemente o que é o El Niño e brevemente as suas consequências, para não ficar uma pergunta tão difícil, né? Pode acontecer de fazer uma pergunta super completa em relação ao El Niño, mas em geral ela é dividida. Então, você entendeu o que é o El Niño, opa, vai para as consequências. Pode ter consequências boas, positivas, e consequências negativas. Então, positivas, a produção de cana em São Paulo. Tendo mais chuvas, você vai ter uma safra mais rica. Efeito negativo, menos chuvas na região amazônica, menos pesca na porção aí entre Chile, Peru e Equador, né? Então, você percebe que é uma condição natural, mas pode produzir diferentes tipos de efeito. Tanto efeitos positivos quanto efeitos negativos. E tem mais. O El Niño, na realidade, é quando o oceano, o Pacífico, ele aumenta mais do que a sua média. A média do Oceano Pacífico de temperatura nessa região é de 23 graus. Se for 1 grau, gente, acima da média, já é El Niño. Já vai provocar mudanças. Apenas 1 grau. Veja como o clima é algo tão delicado, né? São tantas variáveis e é muito fácil de uma delas ter uma mudança e causar outras tantas mudanças ainda maiores. Então, 23 é a média de temperatura, 23 graus. Se for 1 grau acima disso, já é El Niño. Nos anos 80, aconteceu El Niño, um El Niño especificamente, que foi 8 graus, gente, a temperatura acima da média. 8 graus. Teve enchente na Califórnia. Que a gente fala da Califórnia, um clima seco, a Califórnia. Teve enchente na Califórnia. Pra você ter uma ideia como a El Niño é capaz de modificar o clima do mundo. Não só da América do Sul. Um El Niño forte desses dos anos 80 atingiu até a agricultura dos Estados Unidos. Atingiu o litoral californiano, né? Que é seco normalmente. Não vai ter enchentes na Califórnia, né? Hollywood deve ter adorado, né? Deve ter inspirado lá o filme que eu já discuti aqui em aula, Falha de San Andreas. Mas, enfim, Hollywood adorou, mas deu um prejuízo gigante. Então, o El Niño, em geral, ele vai provocar mais problemas, mais desafios, do que propriamente algo positivo. Por mais que você tenha encontrado, mas em São Paulo teve algo positivo, a chuva. Legal. Mas, em geral, o efeito ele é negativo. Eu estava olhando agora o site do CPTEC, que monitora o clima do Brasil, da América do Sul. Estamos no ano neutro. Nem El Niño, nem Laninha. Aparentemente, a neutralidade vai continuar até o final do ano. Eles têm previsões até o final do ano. E o CPTEC indica que vai ficar neutro ainda até o final de 2020. Né? Então, é uma coisa boa para vocês, eu acho. Para você não ter que ficar desesperado em querer buscar informações, reportagens, porque se tivesse El Niño este ano, era mais um tema que você teria que se especializar, né? De buscar onde está acontecendo, qual o efeito e tal. Então, se cair uma questão de El Niño este ano no vestibular, ou no ano que vem, né, no começo do ano que vem, ela vai ser mais conceitual. Ela vai se basear no que eu expliquei para vocês aqui, sem pedir exemplos muito pontuais, entendeu? O que é ressurgência? Explique o conceito de ressurgência. O que acontece com a ressurgência em anos de El Niño? São perguntas mais cabíveis para este ano, né? Por estarmos no ano de neutralidade. Tudo bem, pessoas? O El Niño? Bom, Laninha é só colocar tudo ao contrário. É fácil. Laninha é um resfriamento do Oceano Pacífico. Também, 1 grau a menos do que a média, que é 23. Então, é tudo ao contrário, gente. Eu até dou um tempinho para vocês criarem um texto no caderno de vocês. Porque se fica mais frio o oceano, a alta pressão fica mais forte. Os alísios vão ficar mais fortes. Ou seja, vai chover mais na Austrália. Vai chover mais na Amazônia. Vai chover mais no Nordeste. Já nós aqui em São Paulo, vamos ter um clima mais seco. A pesca vai ficar mais abundante no Chile.
Então, tudo que você registrou sobre o El Niño, é só você fazer um registro oposto. Mais frio, a água mais fria, evapora menos, né? O vento vai levar a umidade em distâncias maiores, porque a alta pressão vai ficar mais forte. Então, é só você fazer o oposto. Assim fica até mais fácil para a tua resposta, caso apareça alguma pergunta. Só lê o enunciado com atenção, hein? Você memoriza El Niño, aí cai na prova Laninha, aí dá um branco. Putz, o que é Laninha mesmo? Se você estudou El Niño, é só inverter. Eu, na escola, especialmente, quando eu coloco questões de El Niño e Laninha, é muito comum o aluno, ele sabe, mas ele confunde por uma leitura que ele fez ali muito rápida, estava desconcentrado, e acaba trocando El Niño por Laninha, vice-versa. Diga, Felipones. E aí, professor? E aí? Os dois só ocorrem no verão aqui no Hemisfério Sul pra gente? Ah, não. Boa pergunta, Felipão. A gente está olhando muito mais o verão pelos efeitos mais notáveis. Mas tem El Niño, o Felipe, que dura anos. Ele fica... Alguns duram meses. 3 meses, 4 meses, 5 meses. Mas o El Niño pode ficar anos a fio. Então, no século XX, havia uma média de El Niño e Laninha a cada 7 anos. Isso no século XX. Que é já é dados mais completos, vamos dizer assim, né? Uma quantidade de dados. Mas pode ser em qualquer época do ano. Mas aí tem um ponto, né, Felipe? Se a gente tem El Niño aqui no Brasil, quando que a Amazônia vai sofrer mais? Nos meses de inverno, que já são meses onde chove menos. Quando tem Laninha, aqui em São Paulo, o que acontece? Julho, que já é um mês seco, fica mais seco ainda. Então é assim que você pode observar, mas ele pode acontecer ao longo de todo um ano, não só em uma das estações do ano. Tá legal? Beleza, valeu. Henricão, o Henrique perguntou, vou compartilhar a sua pergunta, tá, Henrique? Que períodos mais chuvosos, a pesca é prejudicada, não por causa da chuva, mas sim. Porque nos períodos chuvosos vai estar mais quente, né? O litoral. Vou voltar até naquele mapa anterior, uma licencinha para quem está copiando, se alguém estiver copiando, olha só. Imagina, no caso, o Henrique, o problema é o aquecimento. Né? O problema não é chover mais, é que o chover mais é uma consequência desse aquecimento. Né? Então, no caso, o Chile e o Peru são prejudicados durante o El Niño porque a água mais quente não vai produzir a ressurgência e, por conta disso, a pesca fica comprometida. Mas não é a chuva quem compromete a pesca, e sim o calor, o oceano mais aquecido. Mas tem a chuva juntamente. Né? Certo, Henrique? Yamamotinho, oi. Professor, com esses fenômenos, a corrente de Hubble, eu não sei pronunciar muito bem, mas ela muda suas propriedades com esses fenômenos ou não? Ela continua sendo fria mesmo e tem os mesmos efeitos? Ela continua sendo fria, porém, a gente fala que ela continua sendo fria comparando com outras correntes marítimas. Ela fica mais fraca também. Ela não deixa de existir, mas ela perde força. Porque, de novo, vamos pensar numa dualidade. Corrente fria versus aquecimento. O aquecimento vai vencer. Por isso que chove mais, né? Porque evapora mais. Lembra que eu comentei que a corrente fria de Humboldt, como toda corrente fria, deixa o clima mais seco. Mas se está chovendo no litoral chileno, é porque a corrente fria ela perdeu sua intensidade. Porque a água do mar também se aquece um pouco mais. Mas tem um detalhe, viu, David? A corrente marítima não acontece junto à superfície. É em camadas mais baixas. Né? Porque senão você vai entender errado. Poxa, se tem o El Niño, então não tem mais corrente fria? Tem a corrente fria. A água continua circulando, porém com menos intensidade.
e a superfície do mar que vai ter mais evaporação. E esse mapa acaba mostrando, né? Tá em inglês o mapa, gente, mas ele traduz tudo que eu coloquei aqui, ó. Dry quer dizer seco, né? O clima vai ficar seco nessa região do litoral da América do Sul. Wet quer dizer úmido, então a Amazônia vai ter mais chuvas. Aí tem uma setinha azul escrito Increases Trade Winds. Trade Winds é ventos alísios. Então, em inglês, eles se chamam Trade Winds. Se você pegar alguma reportagem, né? Até pensando, viu? Pensei na prova da Unesp do ano passado, que foi toda interdisciplinar. O sujeito põe uma questão de El Niño na prova de inglês, já pensou? Que divertido. Possível, gente? Claro que é possível. E é pertinente, eu acho interessante o aluno ter que praticar a habilidade da língua estrangeira com a geografia, nenhum problema nisso. Você tem que ficar esperto, treinar isso, né? Então, o increased trade winds quer dizer, os ventos alísios estão mais fortes, né? Mais intensos, increased a intensidade. E por conta disso, vai ter mais chuvas na Austrália, vai ter mais chuvas na Indonésia, até o sul do Japão aqui, ó. Uma coisa que vocês estudam em geografia geral, você pode falar agora também, clima de monções. Legal pensar nisso. Quando tem laninha, as monções são mais fortes, porque esse oceano quente, olha só, tá pegando aqui Japão, China, Taiwan, né? Aqui, essa ilhazinha Taiwan. Quer dizer, você vai ter, de fato, um aumento das chuvas de monções quando existe o laninha. Já o El Niño, sempre ao contrário, El Niño, as monções podem perder um pouco de força. Então, acho que você tem aí um conjunto já de informações boas para encarar uma questão de El Niño ou Laninha. Quer ver uma questão intrigante, certa vez, caiu? Perguntou qual a relação do Laninha com o aumento do preço dos combustíveis. Tem aluno que chora, que sai correndo quando vê uma questão dessa. Como que eu vou saber que tem a ver o Laninha com combustível? Bom, Laninha faz chover menos aqui em São Paulo. O que acontece com a produção de cana? Ela é comprometida. Vai ter menos álcool disponível. Lei da oferta e procura. Menos álcool, o preço do combustível vai subir. Perceba a criatividade dos vestibulares, né? Para tentar estabelecer relações. Lembrar do aumento de combustíveis e relacionar com Laninha. É evidente, né? Nem todo aumento de combustíveis é por razões climáticas, claro que não. Mas especificamente no ano que essa questão foi elaborada, ocorreu um fenômeno Laninha e acabou interferindo na produção de cana. Então, prepare-se para esse tipo de relação entre temas ou até entre disciplinas, né, no caso do inglês, que é até mais evidente. Fechado, pessoas? Mais alguma dúvida? Laninha? Tranquilos, tranquilas? Bom, David, vai falando aí, cara. Professor, já que não tem aquecimento das águas nessa porção aí do Oceano Pacífico, tem ressurgência ainda? Mesmo assim? Aqui você fala que eu estou passando a setinha? Uhum. Ela fica mais forte. Porque o vento vai ter muita força para empurrar a água superficial. Então, para os pescadores, Laninha é ótimo. A pesca vai ser muito mais intensa. Vai ser muito mais forte. Tá? Sempre quando você pensar em El Niño e Laninha, é legal fazer esse comparativo com a pesca. Uma vez a Unicamp perguntou isso. Pergunta safada, tá, gente? Por que o nome do fenômeno é El Niño? Era essa a pergunta, segunda fase da Unicamp. Perguntinha safada. El Niño tem a ver com o menino Jesus. Porque a primeira vez que esse fenômeno foi detectado, foram pescadores do Peru que perceberam que a pesca estava muito menor e perceberam isso junto ao Natal católico. Então, virou um nome coloquial, El Niño, associando a Jesus, porque é uma associação com o Natal. A Unicamp perguntou isso, gente. Eu acho uma safadeza. Olha que eu adoro a Unicamp. Eu acho uma das melhores provas de geografia é a prova da Unicamp.
mas eu acho que eles exageraram. O aluno ele tem que se preocupar com conceitos, não com rodapé de página. Saber que pescadores do Peru deram um nome, isso é rodapé de enciclopédia, né? Desculpe a Unicamp, mas eu acho que tem coisas mais interessantes para serem questionadas, né? Então, pensou em linho, lembra da pesca, porque quando tem linho, a pesca ela cai. Já quando é laninha, a pesca vai ficar muito mais intensa, muito mais abundante. Certíssimo, mamutinho. Quer dizer, mamutinho parece que é um mamute, né? Não sei. Vou pensar se eu falo mamutinho. Deixa eu olhar aqui o chat. Beleza. Bom, farei o seguinte agora. Como eu imaginava, eu não vou conseguir explicar o efeito estufa, aquecimento global para vocês. Eu vou mandar um áudio daqui a pouco para o Ricardo, para ele me dar uma ajuda nesse tema, porque é um tema que tem relação com eventos, né, de clima, organizados pela ONU, que é importante, vocês vão ter essas aulas ainda. E eu vou pedir para ele encaixar isso para mim, porque se eu for agora explicar efeito estufa e aquecimento global, eu vou deixar de explicar temas que o Ricardo talvez não possa me ajudar, que fogem muito da matéria dele. Tá? Então, eu vou deixar uma lacuna aqui sobre efeito estufa e aquecimento global e também a redução do ozônio, da camada de ozônio, que é um tema mais simples também, rápido de explicar. Eu vou pedir para o Ricardo me dar essa ajuda, tá? Aí não fica nenhuma lacuna para vocês. Júlio. Então, oi, pode falar, Isa. Só para tirar um pouco o peso da sua consciência, o Alvânio também já falou algumas coisas em química. Perfeito. Ótimo. Sim, acho que as duas últimas aulas do semestre passado ele abordou isso, ou só a última. Então, ele já pincelou algumas coisas aí nesse sentido. Sobre qual fenômeno? Sobre o efeito estufa, sobre a camada de ozônio, Legal. aí os smogs. E eu acho que ele chegou a falar alguma coisa de ilha de calor. Eu preciso cuidar da minha cabeça, porque às vezes eu escutei isso o ano passado. Mas ele falou assim, porque ele trata um pouquinho dos óxidos. Bom, viu, Isa? Obrigado pela informação. Porque a minha sensação das provas que vocês querem prestar, a maior parte delas, pelo menos, é que com a tendência das questões interdisciplinares, esses temas são ótimos para você montar uma questão com dupla, vamos dizer assim, né? Com duas áreas diferentes fazendo essa análise. E no caso, por exemplo, eu comentei aqui sobre camada de ozônio, né? Cai muito em química a camada de ozônio. As relações que ocorrem entre o cloro e o ozônio, né? Portanto, essa relação que vai impor a redução do ozônio, isso cai mais em química do que em geografia. Eu pesquisei bastante essas questões. Geografia tem caindo pouco, redução do ozônio, mas em química cai mais, né? A mesma coisa, você falou de ilhas de calor, que eu vou explicar agora. Ilhas de calor já caiu em provas de física, e não de geografia. Então, é legal vocês estabelecerem todo esse tipo de relações que são temas bons para isso, até para uma prática. Mas, enfim, smogs também, né? Ilha de calor, gente, é um clássico em prova de geografia. É um clássico. Você tem que saber explicar isso, explicar bem, né? Não é difícil, não é um conceito difícil, mas tem que saber explicar direitinho. Então, vou gastar bastante tempo da minha aula agora com ilhas de calor. Acho que faz mais sentido que explicar um pouquinho de cada coisa. Melhor explicar direitinho ilhas de calor, e aquilo que eu não consegui encaixar, eu peço para o Ricardo me ajudar. Eu coloquei um esquema, gente, que é bem simples de você entender ilha de calor. É hipotético, né? Você tem ali a figura de uma cidade, um centro de uma cidade com vários prédios, né, aqui. Uma periferia mais arborizada de um lado e uma periferia também arborizada, algumas casinhas aqui do outro lado. Perceba que a temperatura ela é maior junto às áreas mais urbanizadas e é um pouco menor em áreas onde você tem a vegetação. A minha definição que eu coloquei, né, uma definição bem resumida
de ilha de calor, aquecimento da atmosfera, provocado pela densidade urbana. É o que você está vendo aí na imagem. Aglomeração urbana. Essa aglomeração urbana, ela vem acompanhada do quê, pessoas? De asfalto e concreto. Asfalto e concreto. Pois bem, com asfalto e com concreto, você tem uma impermeabilização do solo. Isso eu já expliquei para vocês em outras aulas, né? Ao mesmo tempo, tem muita poluição, gases poluentes, especialmente o CO2 dos combustíveis. E falta áreas verdes. Então, essa combinação que eu acabei de dizer a vocês, que vai provocar ilha de calor. Então, densidade urbana, solo impermeável, por conta do asfalto e do concreto, né? Muita poluição. Lembra, a poluição acaba absorvendo, concentrando calor também, né? E a ausência ou escassez de áreas verdes. Então, essa é a equação das ilhas de calor, né? O que produz esse maior aquecimento das áreas centrais. E eu recomendo que você aponte todos os caminhos, porque em geral você pode pegar um atalho para explicar ilhas de calor. Ilha de calor é porque tem muito asfalto e concreto. Tudo bem, uma explicação justa, mas está incompleta. Está incompleta. Então, fale da aglomeração urbana, fale do asfalto e do concreto, diga que existem poucas áreas verdes, né? Que há a poluição do ar, que está ali também ajudando a concentrar calor. Então, pontue todos esses itens para explicar por que ocorre a ilha de calor, né? Então, tem aluno que explica assim, é a ausência de áreas verdes. Faz muito sentido, mas não é o único componente. É um dos componentes. A ausência ou escassez, como eu escrevi aí, de praças, parques, áreas verdes no geral. Então, essa é a ilha de calor. Não é necessário decorar uma temperatura média, porque é uma comparação, né? Eu estou comparando o centro com a periferia. Então, eu vejo que o centro é mais quente que a periferia. Não importa a quantidade de graus. Tá? Não é igual ao El Niño, né, que tinha uma temperatura ali, base. Ilha de calor, não. É uma comparação que você realmente percebe que o centro é mais quente do que as periferias. Aqui em São Paulo, é possível uma diferença de 10 graus entre o centro e a periferia de São Paulo. Periferia que eu digo, gente, é o extrema zona sul de São Paulo, depois da Guarapiranga, né? Estou pegando essa extremidade, no caso, né? Então, é assim que você vai entender ilha de calor. Para quem gosta de física, para quem curte física, é bom praticar física aí também. Porque quando eu digo que há o papel do asfalto e do concreto, né? Nesse sentido, é interessante você explicar o papel desses materiais. 2 conceitos aqui, gente. Um, que é um conceito incomum de termos do ensino médio. Eu, particularmente, não explico isso no ensino médio, não dá tempo, né, de explicar. Então, o aluno chega no cursinho com esses espaços, né? Poxa, eu nunca aprendi isso. Mas é uma questão de tempo e prioridades. Até porque a escola não tem como principal função, ou única função, vamos dizer assim, preparar o aluno para o vestibular. Tem outras habilidades, tem outras demandas dentro de uma escola. Como é muito conteúdo, alguns acabam ficando de lado. Só que esse conceito é cobrado em provas. Se chama albedo. Albedo. Coloquei aí no chat o nome, né? Albedo, meus amigos, é o nível de reflectância de radiação solar. Nível de reflectância de luz solar. Cada objeto reflete uma quantidade diferente de radiação solar. Sabe aquele exemplo? Você está com uma camiseta preta no calor, você sente ainda mais calor. Você está dentro de um carro preto, num dia de verão muito quente, você sente ainda mais calor. Então, isso tem a ver com o albedo. As cores mais claras, a cor branca, vamos colocar assim, tem um albedo grande. Tem uma grande reflexão, né? Já as cores mais escuras refletem pouco e absorvem muito.
Então, é assim que você vai utilizar o conceito de albedo. Então, o meio urbano, com asfalto e concreto, né, ele tem baixo valor de albedo. Ao invés de refletir a radiação solar, o asfalto e o concreto vão absorver. Eu sei que vocês estão dentro de casa agora, mas devem notar, já ter notado. Está andando na rua. Você olha para o asfalto, parece ter umas ondinhas de calor assim, saindo do asfalto. É isso. O asfalto ele se aquece muito rapidamente. E ele não reflete. Ele acaba absorvendo e propagando. Então, use albedo nesse sentido. Olha, a cidade urbanizada, muito asfalto concreto, o albedo é baixo. A reflexão é baixa. Mas a absorção de calor é muito alta. Então, é um conceito que você deixa aí na manga. Deixa no seu bolso. Se não te perguntarem, deixa o albedo de lado. Mas se aparecer no enunciado de uma questão ou numa alternativa, você já sabe do que se trata. Né? Então, o meio urbano tem baixo albedo. E outra coisa que tem no meio urbano, que tem relação com a física, é um baixo valor de calor específico. Com pouca quantidade de radiação solar, há uma mudança de temperatura. Né? Quer dizer, sabendo disso, você consegue, pelo prisma da física, explicar por que acontece as vezes de calor. Eu até já deixei separado aqui, ó, uma coisa que é um texto meu também, que eu vou copiar e colar aí para vocês no chat, para você aproveitar no estudo de física. É um textinho não tão grande, mas ele vai abranger a parte da física, porque em geografia dificilmente isso vai ser cobrado. Eu que escrevi isso daí num material que eu fiz para o concorrente nosso, poliedro, alguns anos atrás, e que eram algumas apostilas que eram interdisciplinares. Então eram temas que a gente fazia em conjunto com químicos, historiadores, enfim. E eu produzi um material de geografia que falava de aquecimento global, efeito estufa, ilhas de calor, junto com um professor de química e com um professor de física. Então eu produzi um texto mais interdisciplinar. Então a questão do albedo, como que ele opera, e a questão do calor específico, a geografia talvez não cobre de vocês, mas uma questão interdisciplinar pode fazer isso. Então, por via das dúvidas, aí está a definição. Tá? Enfim, consequências das ilhas de calor. Uma é um tanto quanto óbvia. A temperatura vai aumentar. Seja esperto. Se te perguntarem assim, aponte 3 consequências das ilhas de calor. Se você colocar aumento das temperaturas, está correto, gente, mas é um pouco redundante. Porque se o enunciado do exercício colocar isso, quem corrige sua questão vai anular a resposta. Bom, o cara pegou o denunciado, eu pedi outros 3. Né? Então, por isso, eu coloquei aqui, ó, desconforto térmico. Porque é um calor muito intenso, acompanhado de poluição. Então, isso traz um desconforto térmico. Então, quem quiser escrever, Júlio, posso escrever aumento das temperaturas? Desde que você deixe claro, desde que você escreva nas áreas centrais. Um grande aumento das temperaturas em áreas centrais. Aí fica melhorzinho. Mas se você achar que vai ficar redundante, fala do desconforto térmico. Muito, muito quente. É um calor assim sufocante, na verdade. Né? Outra consequência, essa aqui é um pouco menos, talvez, falada, mas doenças respiratórias, alergias, problemas respiratórios que a pessoa já possui acabam ficando mais agravados, vamos colocar assim, né? Até porque tem poluição junto, né? Então, calor com poluição acaba agravando problemas e doenças pulmonares. Doenças respiratórias, né?
Outra coisa, alteração nos ventos. Isso aqui é importante para vocês, porque o calor, gente, evidentemente, onde tem calor, o vento vai ficar mais fraco. Baixa pressão, né? Baixa pressão não vai ventar tanto. Mas tem um probleminha aí. Imaginem um exemplo legal, a Avenida Paulista, que acho que a maior parte conhece. Você tem muitos prédios grandes na Paulista. Quando você sai da Avenida Paulista e desce as ruas que cortam a Paulista, venta muito por conta da sombra dos prédios. É impressionante. Você passa calor na Paulista, aí você dobrou ali a esquina, desceu alguma rua, sentido centro ou sentido jardins, você fica com frio. É um vento forte, a sombra, né? Porque o sombreamento dos prédios acaba provocando um corredor de ventos. E como a criatividade nas ciências humanas é ampla, na climatologia é mais ampla ainda, tem um nome para esse processo. São cânions urbanos. Vou colocar aqui, cânions. Não é gíria, não é termo coloquial, não, gente. Cânions urbanos, esses corredores de vento junto a grandes avenidas, provocados pelo sombreamento dos prédios. Já vi uma prova perguntar sobre isso, então é possível cair. Não é um tema totalmente fora de contexto, porque a gente consegue visualizar. Eu dei um exemplo aqui concreto sobre isso, né? Então, o sombreamento dos prédios acaba produzindo esses cânions urbanos, onde o corredor, né, de vento é muito, muito intenso. A arquitetura tem que levar isso em conta nos seus projetos, né? Então você vai abrir a janela de um prédio e vai ter uma ventania que vai inviabilizar essa janela ser mantida aberta. Então tem que pensar nos espaços, né, arquitetônicos, isso tudo tem a ver com cânions urbanos também. Thomas, querido, você perguntou, vou compartilhar sua pergunta, se as ilhas acontecem todo ano ou só no verão. É mais intenso no verão, Thomas. Não vou dizer que ela não acontece no inverno, ela acontece também. Tipo, hoje não é um dia adequado para a gente falar isso, porque vemos aí, atravessamos recentemente uma frente fria muito forte. Então, de certo modo, hoje não é um dia legal para dizer isso, mas pensa antes da frente fria. Há umas 2 semanas atrás, mais ou menos, mesmo estando no mês de inverno, agosto ainda é inverno, dava para perceber o centro de São Paulo, ele é de calor. Então, ela ocorre o ano inteiro, mas é de fato mais intensa durante o verão. Isso você pode dizer, né? E a última coisa que eu quero que você coloque como consequência, tá ali, ó. Instabilidade climática. Lembra das chuvas convectivas que eu expliquei para vocês? Então, deixe bem claro isso aí na sua anotação. Quando tem uma ilha de calor, no verão, como o Thomas perguntou para mim, essas chuvas de verão ficam ainda mais poderosas. Em 30 minutos, é uma chuva, é uma tempestade. Coloca isso na conta das ilhas de calor. Porque é um fenômeno local, gente. São Paulo sofre muito com isso em janeiro. Aquelas enchentes que tem em janeiro, então. Tem a ver com ilha de calor também, né? Eu usei esse termo em alguma aula para vocês. São Paulo, que era a terra da garoa, virou a terra da tempestade. Porque você tira a vegetação, a cobertura vegetal, que equilibra as temperaturas, né? E coloca asfalto e concreto, que vai propagar muito mais calor. Então acaba a garoa e vem a tempestade, faz sentido, né? Eu estou citando aqui uma pesquisa da FAPESP. A Fundação FAPESP produziu um artigo, né, da terra da garoa à terra da tempestade. Essa comparação. Com a cobertura vegetal, a umidade ela fica bem distribuída. Sem a cobertura vegetal e com asfalto e concreto, aumenta o calor e aumentam as chuvas de verão, ficam mais fortes, mais intensas. Então, você pode relacionar as enchentes com as ilhas de calor. É uma boa relação. Não é a única causa das enchentes. Enchentes ocorrem por N razões. Falta de vegetação, lixo acumulado em ruas e bueiros. Mas as ilhas de calor também são um dos fatores que contribuem para as enchentes aqui em São Paulo. Ou no Rio de Janeiro,
ou em Belo Horizonte, nas grandes cidades, né, do Brasil, vamos colocar assim. E não se esqueçam, já expliquei para vocês, essas chuvas acontecem sempre no final da tarde. Vocês sabem o motivo, né? Na hora do almoço, meio-dia, né? O sol é mais intenso, há um atraso, né, entre a propagação, né, desse calor, entre a emissão e a propagação. Quando chega lá pelo final de tarde, cai um pouco a temperatura, esse ar quente que subia, ele vai resfriar, vai formar nuvem, e essas chuvas são as chuvas convectivas. Então, é mais comum que ocorra no verão. Aí sim, Thomas. Aí sim você pode relacionar a ilha de calor com o verão, aí, formação dessas grandes tempestades. Tem solução às ilhas de calor? Eu não vou dizer solução, tá, gente? Senão eu serei ingênuo, né, ao dizer solução. Dá para dizer que a gente consegue mitigar. O que é mitigar? Diminuir os seus efeitos. Aí acho que vocês conseguem ter autonomia para explicar isso. Aumentar as áreas verdes, deixá-las bem distribuídas, no caso. Não adianta ter um parque do Ibirapuera, que é enorme, que tem uma função ambiental e social bastante importante, e depois não ter nenhum parque em áreas próximas. Então, o ideal é você ter um equilíbrio na distribuição das áreas verdes. É uma saída que você pode apontar, não para impedir, mas para diminuir o efeito das ilhas de calor. Outra sugestão que você pode apontar, engenharia e arquitetura. Valorizar espaços abertos. Shoppings, por exemplo, né? Valorizar o espaço aberto de um shopping center é interessante. Materiais de construção também que podem ser ecológicos. É uma forma de você justificar, né, uma forma de diminuir as ilhas de calor. Então, materiais de construção ecológicos. Uma coisa que está muito em alta, você pode colocar, a utilização de terraços verdes. Vou colocar aqui no chat, porque é um tema que é bastante discutido, né? Terraços verdes. No topo dos prédios, você coloca ali um espelho d'água, né? Um lago artificial, coloca vegetação nos prédios. Isso ameniza as ilhas de calor. É interessante, é vantajoso, é bem vantajoso valorizar. Os prédios mais novos de São Paulo têm feito isso. É valorizado, terraço verde, áreas verdes no próprio prédio, cobertura na própria parede, né? Com vegetação. Isso não evita, mas pelo menos diminui as ilhas de calor. E tem mais uma vantagem, viu, gente? Se o teu prédio for ecologicamente construído, vamos colocar assim, e ter esse terraço verde, o prédio vai gastar menos com refrigeração. Você ganha 2 vezes, gente. A temperatura fica mais amena e você também evita o efeito estufa. Tem uma grande vantagem, você vai usar menos combustíveis, porque você não vai ter que usar refrigeração artificial o dia todo, se o teu prédio for menos aquecido. O problema é que a opção da engenharia, por vezes, é estética. Aqueles prédios espelhados, materiais que propagam muito calor e aquecem o próprio prédio. O que ocorre? O prédio mais aquecido vai ter que usar mais ar-condicionado, vai gastar mais energia. Então, as provas, elas querem que você tenha essa visão crítica, que você saiba o quanto esse tipo de ação, ela traz benefícios em diferentes momentos, em diferentes segmentos. Então, além de combater ilhas de calor, você pode combater efeito estufa, vai utilizar menos energia. Tem muitas vantagens, no caso dos terraços verdes. Tá certo? Dúvida, gente, sobre causa e consequência, como evitar ou como diminuir, tudo tranquilo? Sério mesmo? De boa? Bem, para fechar, como eu sei que a maior parte de vocês, a grande maioria, vai prestar vestibulares que caem muito geografia de São Paulo, né? Isso vale para a FUVEST, Unesp, Unicamp e particulares. É importante olhar para São Paulo, tá? Eu retirei esse mapa do site da Prefeitura de São Paulo
para quem está no celular ou mesmo no computador, eu sei que está muito pequenininho, eu vou ampliar onde eu preciso, tá? Mas para você entender a legenda, eu coloquei a legenda um pouquinho maior aqui. Cor vermelha, maior temperatura. Cor azul, temperaturas mais amenas. Esse mapa, ele foi feito, né, a partir de uma série de técnicas de geoprocessamento, e o horário foi cerca de 10 da manhã. Nem é o horário mais quente do dia, hein, gente? 10 da manhã, temos um aquecimento. Imagina que isso foi em setembro de 99 que esse mapa foi produzido. Aliás, produzido não. Ele avaliou, né, o dia 3 de 9 de 99. Quanto 9? Até me confundi. Às 10 da manhã. Então perceba, setembro ainda é inverno, não é verão. E 10 da manhã nem é o momento mais quente do dia. E olha o que ele registrou nesse mapa, gente. Atenção. O centro de São Paulo, aqui, olha, e entre outras áreas, estão apontando para 32 graus de temperatura. Já as partes em cor azul estão apontando para 23. Como eu comentei com vocês, ó, quase 10 graus de diferença. Isso às 10 da manhã. Imagina às 3 da tarde, que é o horário mais quente do dia, entre 2 e 3 da tarde. Bom, olhando esse mapa, o que você tem que saber? Geografia de São Paulo, a gente vai fazer mais coisas ao longo do ano, mas um ponto de partida. Eu quero olhar primeiro essa parte de azul aqui. Essa parte de azul são as represas, Guarapiranga e Billings. É evidente. Você tem grandes reservatórios de água e uma cobertura vegetal no entorno. E isso torna a temperatura um pouco mais baixa, né? Então, isso explica porque a zona sul de São Paulo está com uma temperatura aí um pouco mais baixa. É a presença da Guarapiranga e da represa Billings. Agora, deem uma olhada, ó. Peraí, que eu apontei a coisa errada. Volta aqui, ó. Essa aqui é uma parte da represa de Guarapiranga, certo? Eu estou saindo da Guarapiranga. Ó, Santo Amaro, o bairro de Santo Amaro aqui. O bairro do Jabaquara. Campo Belo. Itaim. Olha a diferença, gente. Morumbi. E aqui seria, olha, o Ibirapuera. Olha o quanto muda o clima, gente. O Morumbi é o bairro mais arborizado de São Paulo. Vocês estão olhando o mapa de São Paulo, gente? O outro lado da Marginal Pinheiros, né? Não o sentido centro, o sentido oposto ao centro. Então, é notável que o bairro do Morumbi, Panambi, né? Aqui, olha, bem no topo é o Jockey, tá? Tá aparecendo aqui um pedacinho do Jockey Club. Então, essa parte aqui do Morumbi, pela cor um pouco mais clara, é a vegetação. Para quem conhece o bairro do Morumbi, sabe que é um bairro muito arborizado. E o Ibirapuera tem um efeito fantástico no clima. Olhem só, tudo isso daqui que você está vendo, o contorno, é o Ibirapuera. Então, perceba o efeito do Ibirapuera no clima local, né? O quanto ele ameniza as temperaturas. Frente aqui à Vila Mariana, vejam só, que já fica uma cor mais amarelada, alaranjada, porque perde as áreas verdes. Então, acho que esse mapa deixa bem claro o quanto as áreas verdes beneficiam, né? Trazem vários tipos de benefício. Por outro lado, gente, olha o centro da capital. Essa cor avermelhada, né? Vejam só, aqui é a Sé, Brás, Paris, Belém, já é sentido Zona Leste, né? Há uns pontos distantes também, ó. São Mateus, está aparecendo aqui, a Zona Leste de São Paulo, está aparecendo, né, um ponto avermelhado. Aí você tem o Parque do Carmo, que ameniza também bastante as temperaturas, olha. Olhando na legenda, o Parque do Carmo, ele está a cerca de 25, 27 graus. Frente São Mateus, que está 32. É uma diferença grande, diferença bem grande. E o ponto mais quente de São Paulo, ele está aqui, gente, ó, junto à Marginal Tietê. Isso aqui é Marginal Tietê. A comparação que eu fiz antes, olha só, Morumbi, ó, tô fazendo cassetinha aqui, Morumbi, Ibirapuera, eu estou aqui, dá um tchauzinho para mim, ó, Jardim Paulista, oi, e finalmente aqui
Marginal Tietê. É o lugar mais quente de São Paulo, gente. Porque além do asfalto e do concreto, tem a poluição dos veículos, da Marginal. O capô de um automóvel, ele pode chegar a 50 graus de temperatura, por causa do motor. Então, imagina o trânsito parado. Você tem a poluição dos veículos e o calor emitido pelo motor do carro. Então, são muitos fatores que tornam esse trecho que vocês estão vendo aqui, ó, da Marginal Tietê junto ao centro, é a região mais aquecida da cidade de São Paulo. Além do que é um vale, né? É uma área aberta. A radiação solar ela vai se espalhar com muita facilidade também. Se fosse um relevo mais ondulado, mais montanhoso, isso podia amenizar as temperaturas um pouco, mas a Marginal Tietê é um vale, né? Tem um rio ali encaixado. Então, motor do carro, poluição dos veículos, asfalto e concreto vão juntos formar a região mais quente da cidade. Certo, meus amigos? Pratica esse mapa. Pode parecer um exercício até banal. Sabe, vou localizar minha casa aqui no Google. Eu sei que é um exercício até que muitos já fizeram quando eram menores, ou até hoje em dia. Mas é bom para te localizar com facilidade alguns elementos da geografia de São Paulo. Não é para decorar cada bairro da cidade, evidentemente que não. Mas localizar Guarapiranga, localizar a Represa Billings, Rio Pinheiros e Rio Tietê, gente, você tem que saber localizar. Saber usar essas informações no mapa. Por mais que não seja tão difícil a questão, de repente, mas faz você ganhar tempo, sabendo a localização mais geral de cada um desses elementos. Tá? Dúvidas, meus amigos, amigas? E o Mamotinho, que é um amigão? Por essa você não esperava, Mamotinho. Por essa você não esperava. Não se preocupa, não. Temos o restante do ano inteiro para falar de você. O que são 5 meses? Quase nada. Bom, amigos e amigas, eu queria comunicar a vocês, né? Eu não vou pedir para o Rubão falar isso, eu vou dizer. Na quarta-feira eu vou fazer uma cirurgia. Nada sério, nada grave. Vou retirar uma hérnia da região do umbigo. Mas eu vou ter que repousar por 15 dias. Enfim. Então, quarta-feira, dia 2, é a minha cirurgia. Então, não vou dar aula na quarta-feira que vem. E eu tenho que repousar aí por 2 semanas. Por sorte, né? Estamos em quarentena, né? Então, já não tenho que me deslocar de certo modo, né? Dirigir essas coisas, esquece. Mas, então, a recuperação tende a ser mais rápida, né? Vou ficar em casa, tranquilo. E, então, nas próximas 2 semanas eu não vou dar aula. Mas o Rubão até me acalmou, olha. O calendário nosso este ano tá tranquilo. Como as provas ficaram muito adiante, a reposição não vai ser tão difícil assim. Vai dar para repor essas aulas mais facilmente, né? Eu já tenho um atraso a recuperar, né? Mas, ainda assim, a gente já olhou o calendário, já fizemos alguns acertos. Dá para rolar numa boa, tá? Então, quarta que vem, na próxima quarta, eu não vou dar aula para vocês. Depois, provavelmente na outra quarta, aí o Rubão avisa vocês. Eu estando liberado, já dá para encarar. Nem é tão difícil assim, é só levantar um computador, acho que eu consigo. Tá bom, gente? Então, um abraço para vocês, se cuidem nas próximas 2 semanas. E em breve nos veremos. Obrigado, André. Se cuidem. Abraço. Obrigada, Tchau, tchau. Boa Tchau, cirurgia. Valeu. Obrigado, gente. Não, Obrigado. professor, Viu? boa cirurgia. Valeu. Quando você voltar, eu vou estar com Mustat. Fechou. Dá para fazer uma trancinha já. Tá, joia. Um beijo, gente. Até mais. Tchau. Tchau, Luísa. Obrigado. Tchau.